Aí você tem um outro problema, porque se a pressão continuar subindo, o Maduro vai ter que fugir para algum lugar, né? E algumas reportagens noticiaram, por exemplo, que uma aeronave utilizada por Nicolás Maduro em diversas viagens havia pousado na fronteira com o Brasil na última segunda-feira. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E tem tanta coisa para falar hoje, mas eu vou começar o programa pela pauta justamente internacional, pelo Trump. E hoje a gente vai falar bastante do Donald Trump, mas especificamente porque o bicho está pegando na Venezuela. Durante o final de semana, houve uma ligação entre Trump e Nicolás Maduro, inclusive intermediada pelo governo brasileiro, vamos falar sobre isso, e Trump deu a Lula... Trump deu a Maduro, é a mesma coisa, um ultimato, né? E as condições que o Trump deu nesse ultimato foram de: olha, eu garanto a sua evacuação, a da sua esposa e o do seu filho. Vocês podem ir para um país que vocês quiserem, talvez o Brasil, vamos falar sobre isso também, mas para a Rússia, para onde quer que seja. Em troca, o Maduro deixaria amigavelmente o poder imediatamente. A ligação chegou num impasse. O Maduro queria uma anistia global para qualquer crime que ele e os integrantes do seu grupo tivessem cometido, e isso o Trump não aceitou. Além disso, o Maduro também pediu que ele pudesse reter o controle sobre as forças. Tô lendo aqui, mas é verdade. Ele pediu, que ele falou assim: não, eu saio, mas eu quero poder reter o controle sobre as Forças Armadas e vou fazer eleições livres na Venezuela. E, obviamente, Trump não é imbecil e isso também não foi aceito. E o último impasse também relacionado a isso foi o tempo, foi a linha do tempo na qual essas coisas aconteceriam. Então, os americanos queriam que acontecesse imediatamente, né, que Maduro deixasse o poder imediatamente, mas Caracas, Maduro especificamente, recusou, que falou que queria um tempo para convocar eleições livres e por aí vai. Então, não me parece ter sido uma ligação muito boa, muito produtiva, para usar o termo que está na moda. Tem um vídeo do Trump respondendo a uma repórter que perguntou se ele achou que a ligação tinha ido bem, e o Trump, que sempre fala que tudo foi maravilhoso, que as ligações foram espetaculares, tudo no Trump é no hiperlativo, né? Se a conversa foi boa, ele fala: we had a very good, foi amazing, we have a very long, productive conversation. Dessa vez ele não responde, né? E se o Trump não quer comentar se a ligação tinha ido bem ou não, é porque muito provavelmente a coisa não andou bem. E isso tem um impacto direto, porque vamos falar sobre a ligação do Lula e do Trump também hoje, mas o Brasil foi um dos países que, em tese, intermediou esse contato entre Trump e o Maduro. O que nós sabemos com certeza absoluta, e foi o que gerou essa situação, que é uma situação aguardada há muito tempo, foi que a coisa na Venezuela está, obviamente, muito séria, né? Nesse exato momento, nós temos alguns dos navios mais poderosos do mundo no Mar no Caribe interceptando embarcações venezuelanas utilizadas para o tráfico de drogas, e uma delas está gerando uma tretinha na imprensa que é normal. Nós temos o espaço aéreo da Venezuela completamente fechado. Trump determinou o fechamento completo do espaço aéreo da Venezuela. E temos a base americana, principal americana em Porto Rico, sendo reativada e em movimentação constante. E isso gera uma pressão crescente sobre o Maduro.
O que os americanos vão fazer de fato ainda é uma incógnita, né? Me parece improvável que a gente veja uma operação militar de ocupação da Venezuela. Uma pessoa acabou de me perguntar aqui ao telefone, você acha que o Trump... Eu brinquei porque eu acabei de ter que pagar aqui um imposto pra caramba, e se paga muito imposto aqui nos Estados Unidos, e eu brinquei e minha mulher perguntou, pô, mas por que tanto imposto assim? Eu falei, ué, alguém tem que financiar a invasão da Venezuela. E ela perguntou, você acha que ele vai invadir a Venezuela? E eu falei, olha, eu acho que não vai haver uma ocupação militar, uma invasão da Venezuela, como foi feito, por exemplo, no Iraque. Agora, me parece sim cada vez mais provável que operações pontuais, aparentemente em terra, ar e mar, sejam executadas. E eu diria isso, que nem faria tanto sentido essa movimentação se o Trump não tivesse disposto a chegar nesse nível. E o impacto é muito grande, porque você vê, nós falamos agora sobre o fechamento do espaço aéreo da Venezuela e a destruição de uma dúzia de navios que carregavam drogas. Quando você fecha o espaço aéreo e o espaço marítimo, você dificulta muito, muito mesmo, a vida do tráfico de drogas na Venezuela. Mais do que isso, você sufoca hoje a principal fonte financeira do regime e de pessoas chaves do regime e gera instabilidade no poder da Venezuela. Vejam, hoje a imensa maioria dos generais venezuelanos tem algum tipo de ligação com organizações criminosas envolvidas no narcotráfico. Então, quando você dificulta a situação para eles, eles começam a olhar e falar, Maduro, você tem que sair porque senão vai sobrar para a gente, né? E o que eu estou dizendo, além do petróleo, o grande produto da Venezuela hoje são as drogas. E é esse dinheiro que banca a ditadura. É o dinheiro que faz com que os generais não se revoltem com Maduro e mantenham ele no poder. E com menos dinheiro é aquela história. Caso onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O fato do Maduro, que estava fazendo a dancinha do Trump, cantando Imagine, etc., ter aceitado discutir termos com o Trump, mostra que as forças políticas da Venezuela estão realmente mudando. E a tendência agora é que a situação continue escalando. E eu já disse isso antes, né? Mas entendam que a visão dos Estados Unidos não é que eles estão fazendo nenhuma pressão para efetiva troca de um regime, para troca, vão retirar um líder do poder se metendo em outros países. Não, eles entendem que eles estão derrubando um traficante narcoterrorista internacional, líder da organização classificada recentemente pelo Trump como organização terrorista, que é o Cartel de los Soles. Maduro seria então o chefe do Cartel de los Soles, que tomou o poder na Venezuela à força e mantém o povo venezuelano oprimido. E por isso não me parece plausível que os Estados Unidos recuem. Aí você tem um outro problema, porque se a pressão continuar subindo, o Maduro vai ter que fugir para algum lugar, né? E algumas reportagens noticiaram, por exemplo, que uma aeronave utilizada por Nicolás Maduro em diversas viagens havia pousado na fronteira com o Brasil na última segunda-feira. Ninguém sabe se isso é ou não real. Ou melhor, sabe-se que a aeronave fez o pouso, há o registro disso, mas não se sabe o que aconteceu nessa viagem muito curiosa, neste momento, com um fechamento de espaço aéreo para a fronteira com o Brasil. Será que foram ativos? Será que foram pessoas? Será que foram membros da família? Quem será que a ditadura do Maduro mandou para o Brasil? E a pergunta é, caso Maduro vá e fuja ao Brasil, como reagirá o governo Lula? Será que se Maduro fugir para o Brasil, Lula vai abandoná-lo? Eu penso que não. Afinal, o governo Lula já afirmou que caso os Estados Unidos façam, não afirmou, mas eu vou dizer, saiu na imprensa, né? Que caso os Estados Unidos façam algo na Venezuela, o Brasil subirá o tom com os americanos. Tá aí a notícia da CNN.
O Brasil só subirá o tom contra Trump se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, dizem fontes. Então, não é uma declaração oficial do governo Lula, que evita críticas mais duras para não perder a possibilidade de atuar como mediador entre os dois países. Essas ligações do Lula com o Trump são históricas. O Maduro foi uma das primeiras pessoas que o Lula recebeu após a posse em novembro. Em novembro, aliás, agora o Lula estava criticando os ataques americanos às embarcações do tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico. Ontem, o PT, o partido do Lula, publicou uma nota manifestando apoio ao Maduro e dizendo que as ações dos Estados Unidos contrariam o direito internacional e a soberania dos Estados. Recentemente, o próprio Lula estava na Colômbia com o Mauro Vieira falando em prestar solidariedade à Venezuela. Essas são todas declarações recentes. E isso coloca o Brasil numa sinuca de bico. De um lado, o governo Lula não quer desagradar os americanos, como diz a reportagem, do outro não quer abrir mão de um dos seus principais aliados, que é o Maduro. E que o Lula está disposto a receber criminosos de esquerda no Brasil, todo mundo sabe, afinal foi ele que deu asilo a Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, algo que o Lula entende muito bem. Então, a pergunta fica, Lula vai receber Maduro caso seja necessário? E o mero fato dessa dúvida existir e do PT estar dando essas declarações, etc., isso mostra como há uma incompatibilidade entre o Brasil de Lula e os Estados Unidos de Trump. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.